Esdras, capítulo 1. Livro de Esdras, capítulo 1. Vamos ler a partir então do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é, de todo o seu povo, seja teu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Nós vamos ficar, por enquanto, apenas com essa passagem. Devemos consultar mais algumas daqui a pouquinho. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra essa manhã. Amém. Nós estamos pensando no contexto de restauração, né? Restauração espiritual daquelas pessoas, daquela nação de Israel que agora estava exilada, né? O livro de Esdras, ele vai contar sobre como essa restauração aconteceu, como o imperador Ciro, que está aqui, autorizou essa reconstrução e assim por diante. Agora, antes de mais nada, a primeira informação que as Escrituras nos dão aqui, na hora de introduzir esse assunto, eu acho digna da nossa atenção, esse fato, diz o seguinte no versículo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. É interessante isso. Como é que aconteceu essas circunstâncias? O Senhor Deus havia avisado de maneira abundante para Israel, nós comentamos isso ontem, que se eles não fossem fiéis, isso já estava no contrato da aliança, ele iria removê-los da terra. E conforme essas coisas foram se desenrolando, né, Israel foi se aprofundando na sua desobediência, os profetas começaram a anunciar que o exílio estava chegando perto. Só que Jeremias foi usado pelo Senhor por 2 vezes para antecipar que aquele momento ou aquele período de exílio, aquela etapa de disciplina duraria 70 anos. Isso é interessante. Obrigado, irmão. 70 anos, nem mais, nem menos. Nem 69 e nem 71. Mas por 2 vezes, Jeremias capítulo 25 e Jeremias capítulo 29, o profeta havia antecipado que o tempo do castigo seriam 70 anos exatos. E aí, aqui, quando o tempo do castigo chega ao fim, a Bíblia já traz essa informação de cara, né, na primeira frase. Olha, isso aí, para se cumprir o que Jeremias havia antecipado, chegou o momento do final do castigo. 70 anos. Isso é interessante. O povo estava se sentindo destruído, o povo de Israel estava se sentindo abandonado,
Nós comentamos ontem um pouco sobre as dúvidas que eles tinham na mente. Será que a aliança ainda vale? Nós fizemos no passado um acordo. Moisés, ele conduziu o nosso povo, nossas famílias, num acordo com Deus, mas nós quebramos o acordo. Será que a aliança vale? Será que somos ainda povo de Deus? Será que ele tem interesse em nós? Parece que nós fizemos tudo de errado, o Senhor rompeu o contrato, estamos perdidos na Babilônia, escravos. Eu acho que talvez, provavelmente muitos, ou a maioria, pensava que o povo de Deus havia perdido a oportunidade em definitivo, que não eram mais povo do Senhor e que o Senhor não tinha interesse na vida deles mais. Ou seja, fracassamos, né, como testemunho de Deus. Só nos resta agora lamentar isso. Agora, não é assim para o servo do Senhor. Quando Deus ajustou aquela disciplina, antes dela chegar, ele já tinha marcado o prazo de finalizar. Durariam 70 anos. Então eles estavam se sentindo abandonados, destruídos, mas o Senhor já havia premeditado a disciplina, já havia planejado um final para aquela disciplina antes mesmo dela acontecer. Então aqui nós tiramos uma lição. O castigo de Deus nunca é para sempre na vida do servo do Senhor. A disciplina não é para durar indefinidamente. A Bíblia é muito clara em dizer que o Senhor conhece os nossos limites e Ele não permite algo acima das nossas forças. Então, se você está atravessando algo que você pensa, olha, eu estou colhendo o que eu plantei lá atrás. Essa é uma colheita amarga, uma colheita que ela não é gostosa de ter. Eu estou colhendo aqui alguma coisa de ruim da minha falta de compromisso no passado. O Senhor sabe até onde leva essa circunstância na sua vida. Quando Ele programa uma disciplina para nós, e imediatamente nós comparamos os nossos filhos, né? O Senhor não programa isso para sempre. O Senhor não quer destruir. A disciplina, esse é o ponto, ela não é para destruição. O Senhor não quer destruir um filho. A disciplina ela é para restauração, é para trazer de volta. Então a disciplina de Deus, ela entra na nossa vida, ela remove coisas ruins, se a gente dá vazão para a vara de Deus, se a gente aceita a vara do Senhor na nossa vida, essa disciplina vem, ela nos alerta para coisas que devem sair da nossa vida, para coisas do nosso caráter que devem ser melhoradas. Então a disciplina vem, ela causa um efeito, ela causa um propósito. O propósito é cumprido, o Senhor afasta a sua vara. Então é isso que nós observamos na palavra de Deus como um todo. Então pode ser que por falha nossa, por andarmos longe do Senhor, a gente vai colhendo, a gente vai, aliás, semeando dificuldades. Então alguém que entra, citando exemplos, num jugo desigual, né, vai colher prolongadas dificuldades com isso, ao longo de toda a sua vida. Alguém que tem um caráter muito difícil de lidar, vai semear no começo do seu casamento, né, dores e feridas, por falta de diálogo, por dureza do coração, por insensibilidade, vai abrindo feridas ali, que talvez quando a pessoa atentar, ela vai demorar toda uma vida para ir perdoando, para ir fechando os machucados, né? Então, ou seja, a gente muitas vezes, nós mesmos colhemos coisas ao longo da vida que nós semeamos, independente do Senhor querer nos ferir com a vara ou não. Nós procuramos muitas coisas ruins para a gente mesmo. Somos tolos, insensatos para lidar com finanças, agimos precipitadamente, daqui a pouco nós estamos passando aperto. E por aí vai. Agora, o Senhor usa tudo isso para falar conosco. Quando algo de ruim está acontecendo na nossa vida, é um momento de reflexão. A gente para e pensa, olha, tem aprendizado nisso.
Então pode ser que esteja difícil, né, para você atravessar um período ruim, atravessar uma consequência ruim, mas a lição que fica é que a disciplina do Senhor não é para sempre. Ela pode estar próxima do fim. O melhor que nós podemos fazer ao sentir que o Senhor está nos disciplinando é esperar com paciência o fim da disciplina. É esperar com paciência aquilo ali acabar, aquela circunstância passar. É momento de contrição, é momento de ajoelhar, é momento de dizer: Senhor, eu aceito isso. Isso dói, isso é terrível, mas eu acato na minha vida. E esperar com paciência. Na terra, quando o Senhor está ausente de nós, o Senhor está lá em cima, estamos aqui embaixo, Ele levantou pessoas na igreja local que por muitas vezes vão ministrar a disciplina nas nossas vidas. É o presbitério da igreja. São pessoas que o Senhor investiu de autoridade, investiu de capacidade para nos pastorear. E muitas vezes nós não aceitamos a disciplina que eles trazem na nossa vida. Recentemente eu estava conversando com alguns irmãos, estavam compartilhando uma dificuldade da igreja que eles reúnem. Um jovem, né, disciplinado, não sei o que o jovem fez, um jovem muito querido. Eu sei que ele está num momento assim, onde os irmãos entenderam que seria melhor para aquele jovem se ele se afastasse da comunhão da igreja, do partir do pão, um momento de disciplina, e o jovem está impaciente. E o jovem procura os presbíteros. Mas eu não vou voltar mais. O que vocês estão fazendo com a minha vida? Vocês estão acabando com a minha vida espiritual. E o próprio fato do jovem se mostrar, né, com essa disposição significa que ele não está apto para voltar. Então o filho teimoso, ele estica o prazo da disciplina. O filho teimoso, quando não aceita, quando ele se rebela, quando ele se endurece, ele estica, ele aumenta esse período de tratativa. O Senhor quer que nós tenhamos coração mole. Tem um corinho que a gente canta com as nossas filhas. Sempre que eu escuto esse corinho, eu chego a tremer por dentro. Né? É um corinho para crianças que diz... eu não vou lembrar da letra exata, mas é o seguinte: ensina-me na minha infância, enquanto meu coração é molinho. O coração de uma criança. E muitas vezes para nós adultos e velhos, falta esse coração molinho. Um coração que Deus fala e a gente aceita de primeira. E esse endurecimento ele vai fazendo com que Deus não retire coisas ruins da nossa vida. Ele vai permitindo as dificuldades ali acontecendo, ele vai esticando o tempo do castigo, porque nós não estamos sabendo lidar com aquilo. Nós não estamos acatando muito bem aquilo. Então ele vai permitindo as dores se perpetuando, né? Então, quando às vezes os que são pais aqui, pais que têm filhos, né? Não sei se você tem essa experiência. Eu tenho 2 filhas pequenas, bem diferentes, e é interessante. Às vezes o filho, por causa de personalidade, ele não aceita muito bem a vara. A primeira varadinha não quebranta. Um ódiozinho no coração, parece. Tipo assim, olha, não está errado o que você está fazendo comigo. Quase que no olhozinho a gente pega esse sentimento. E aí? O que o papai vai fazer? O papai, ele precisa esticar o tempo da disciplina até que o coração fique molinho, né? Então Deus, ele vai trazer coisas para nós até o nosso coração amolecer. Somos burros às vezes, né? Vamos esticando. A gente não aceita e vai sofrer de graça. Deus está ansioso para tirar a dor da nossa vida e a gente vai fazendo por onde daquilo continuar, né? Daniel, um servo de Deus, ele viveu perto do fim dos 70 anos de exílio. E ele
estudando a palavra de Deus. Isso é muito interessante. Daniel, ele era profeta, né? Só que ele estudava a palavra de Deus, né? Não é porque ele era profeta que ele não lia as Escrituras. E ele leu as Escrituras que foram escritas antes dele. E uma das Escrituras escritas antes dele é justamente o livro de Jeremias. Então Daniel está vivendo no tempo do exílio, perto de terminar os 70 anos de castigo, e ele lê Jeremias e ele passa pela linha exata que fala dos 70 anos. E ele faz a conta. Ora, Jeremias escreveu que seriam 70 anos. Espera aí. Ele faz a conta na cabeça dele e percebe que o tempo do castigo estava quase no fim. Ele já era idoso nessa ocasião. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Isso é Daniel lendo Jeremias, entendendo os 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Daniel 9, 2 e 3. Quando ele entende que o tempo do castigo estava no fim, ele fica quebrantado, ele fica amolecido. E aí nós temos uma das orações mais compridas da Bíblia, Daniel capítulo 9, uma das orações mais belas. E Daniel não está orgulhoso nessa oração, Daniel não está cheio de si, ele está derramando sua alma em contrição, em confissão, né? Então, percebermos ou esperarmos que o tempo da disciplina do Senhor na nossa vida está no fim, isso vai nos ajudar a atravessar esse período. Não é uma recomendação. Se você vem a esse acampamento, sente que o Senhor está disciplinando você, então você pode esperar pacientemente pelo fim. Mirar no fim da disciplina, olhar aquela luz no fim do túnel, isso vai te ajudar. Um irmão outro dia comentando, agora recentemente, ele caiu a ficha. Eu acho que o Senhor está me disciplinando, né? Muitas coisas na vida, o Senhor pode usar muitos artifícios, né? E o irmão estava dizendo, olha, eu estou fazendo uma obra, construindo uma casa. Entraram lá e roubaram tudo. Poucos dias depois, roubaram meu barco. Poucos dias depois, um acidente de carro. Poucos dias depois, invadiram minha casa e roubaram um monte de coisa. Eu estou assim, peraí, Senhor. O Senhor está querendo comunicar algo? Esse irmão andava distante e ele entendeu. Isso foi restauração na vida dele. Ele procurou os irmãos presbíteros e falou, estou longe do Senhor, estão acontecendo algumas coisas e eu sinto que o Senhor quer falar comigo nas circunstâncias. Então, entender que o Senhor está disciplinando pode ser um ponto de virada na nossa vida. Eu queria falar um pouquinho mais sobre essa disciplina que o Senhor Deus trouxe para Israel e Ele pode trazer na nossa vida também. Hebreus capítulo 12 é um trecho que fala sobre disciplina. Talvez você já foi logo lembrando dessa passagem. Hebreus 12. Eu gostaria de ler um pouquinho aqui. Versículo 5 em diante. Vou ler aqui essa passagem. Diz assim, Hebreus 12, versículo 5. Estais esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Olha esse versículo. O Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Versículo 7. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos
e não filhos. Então esse é um texto que fala que ser disciplinado por Deus é natural do nosso relacionamento com Deus enquanto filhos. Se somos filhos do Senhor, Ele vai nos tratar como Pai. Talvez como descrentes nós vamos tocar a nossa vida do jeito que a gente quiser. Nós vamos sair, vamos chegar, vamos entrar em rodas de amizades que não deveríamos, vamos ir em lugares que não deveríamos, vamos trazer coisas para dentro da nossa vida que são erradas, prejudiciais, porque não temos um pai espiritual fazendo a supervisão. Mas, se somos filhos do Senhor, Ele não vai deixar a coisa acontecer de maneira tão livre. A disciplina faz parte do nosso relacionamento com o Senhor. Então, esse texto aqui nos fala muito sobre isso. Agora, disciplina não é só uso da vara. Disciplinar não é só corrigir. Disciplinar tem muito a ver com você dar instrução, dar estrutura para evitar a correção. Por exemplo, até pelo próprio significado da palavra disciplina. Quando você vai dizer, por exemplo, de um soldado, fala assim, nossa, um soldado é muito disciplinado. O que significa ser disciplinado? Significa que ele está encaixando a sua vida, a sua rotina, a sua dieta, encaixando dentro de um padrão. Isso é disciplinar, é encaixar em um padrão. Ou, por exemplo, o atleta é alguém disciplinado. Ou, por exemplo, se eu quiser passar num concurso, eu vou precisar ser muito disciplinado. Vou precisar ter hora para estudar, hora para parar de estudar, e assim por diante. O que significa isso? Significa encaixar num padrão. Disciplinar é trazer para um padrão. Quando Deus nos disciplina, Ele nos traz para o padrão dEle. Então Ele quer nos dar exercícios espirituais, Ele quer nos fazer encaixar em um padrão dEle. Quando você está estudando, você fala, olha, tem várias disciplinas. Matemática, português, física, são disciplinas, coisas a serem aprendidas. Você precisa disciplinar a sua mente para entender aquilo. E a disciplina do Senhor é isso. Quando vamos disciplinar os nossos filhos, não é só varada. É dizer o seguinte, filho, isso não pode comprar. O papai tem dinheiro, mas você pode viver sem isso. É dar não. É encaixar num padrão. É dizer, filho, olha, isso que quando você chegar lá no acampamento, você tem que cumprimentar as pessoas, ser educado. Está encaixando o filho num padrão. Está disciplinando o filho. Quando o filho ele descumpre o padrão que você colocou, é momento de uma correção. Mas disciplinar é trazer para um padrão de Deus. E Ele vai nos disciplinar enquanto filhos. Ele vai usar muitas coisas para nos ensinar. Entretanto, nós muitas vezes não queremos o padrão de Deus. Né? Muitas vezes. É aí que nós somos incrédulos. Não queremos o padrão de Deus, por exemplo, para resolver conflitos, que é perdoar o inimigo. Não, isso aí eu sei fazer melhor do que Deus, né? Deus mandou ir lá e conversar com a pessoa, mas eu tenho uma forma melhor de lidar com isso, não aguento conversar. Nós temos padrões que são diferentes do padrão de Deus. E a gente vai tentando viver a vida com o nosso padrão. O que acontece? Deus envia a disciplina. Deus envia a dificuldade. Deus envia a correção. Esse texto que lemos na NVI, ele tem uma frase interessante. É a frase do versículo 7. Ele coloca da seguinte forma: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Então, algumas verdades nessa passagem aqui. A dificuldade
ela é parte inseparável do nosso relacionamento com Deus. Ele vai usar dificuldade. A nossa vida cristã vai ter dificuldade. Muitas dificuldades, não são poucas. Dificuldades principalmente de relacionamentos uns com os outros. Dificuldades de nos afastarmos do nosso orgulho. Dificuldade de confessarmos nossos erros. Dificuldades, enquanto vivíamos longe de Deus, nem precisávamos olhar para os nossos erros. Era só atropelar eles. Era só fingir que não existe. Era só gritar mais alto com o outro do que o outro. E aquilo estava resolvido. Mas o Senhor quer que sejamos puros, pacíficos, perdoadores. A gente vai precisar lidar com os nossos erros. Não tem como. Seria mais difícil, seria mais fácil ignorar os pecados, os erros, as falhas. Mas nós vamos ter dificuldades porque o Senhor quer nos amoldar no padrão espiritual dele. Então ele vai trazer dificuldade. É um fato. Segunda verdade nesse texto, nós devemos acatar, submissos, os sofrimentos. Olha as palavras que ele usa. Não despreze, não se magoe, suportem, receba os sofrimentos. Não se magoe. O contrário disso é murmurar com os sofrimentos. O contrário, e olha, um pecado que deixou Deus insatisfeito no Antigo Testamento foi o pecado da murmuração com o povo de Israel. Como que nós estamos, irmão? Eu sei que você tem um sofrimento em vista, ou 2 ou 3, quando a gente fala disso. Tem um calo aí, tem uma pedra no sapato na sua vida. O que o Senhor extrai disso? Murmuração, reclamação, insatisfação. Ele diz, não despreze a dificuldade, não se magoe com a dificuldade, suportem a dificuldade, receba a dificuldade. O contrário é não receber no íntimo. O contrário é não digerir bem, é amargurar. Isso chegou na minha vida. Olha, sinceramente, eu não aceito bem isso. É cair em perplexidade. Por que isso acontece? Porque eu não entendo Deus. Eu não aceito Deus. Eu fiz tudo certo. E agora isso. Eu agi tão corretamente. E agora essa coisa acontecendo. Irmão, não tem que cair em perplexidade, em confusão. É isso aí. É isso aí. Deus trouxe algo para a sua vida para trabalhar você. Você não aceita, olha para os outros, mas ele não devia ser assim comigo. A igreja não deveria ser assim. A liderança da igreja não podia agir assado. E parece que o mundo inteiro está em complô contra você, porque você está errado. Porque você não tem um coração molinho, um coração duro. Não aceita a dificuldade como se você fosse melhor que todo mundo. Todos podem ser desafiados por Deus, mas você não está aceitando. Ora, quem você pensa que é? Deus, sendo seu pai, vai te trazer a vara até isso acabar. É melhor amolecer o coração com óleo, com panos quentes, aceitar a disciplina de Deus dentro de você. Então Deus vai usar os sofrimentos. A grande questão é, você vai receber isso ou vai repelir isso? Quanto mais teimoso o filho, mais o tempo da disciplina precisa ser esticado. Então, uma atitude madura do filho é ter calma com as dificuldades, é ter calma com a provação, olhar para dentro de si. Lembra da figura do guarda-corpo? Olhar para o fundo do buraco, debruçado, e encarar. Isso está acontecendo na minha vida, eu acho que eu sou egoísta mesmo. Eu não estou aceitando bem aquilo que o fulano, a fulana provoca na minha vida, mas o errado sou eu. Uma sensibilidade que nós devemos ter, irmãos, é a seguinte: Deus está me confrontando. Deus está me confrontando com essa circunstância. É muito fácil simplesmente atropelar esse pensamento e viver cada dificuldade
excluída do pensamento de Deus. Não associar Deus ao que passamos aqui. Quanto mais maduro espiritualmente você for, mais você coloca Deus em tudo que está acontecendo. O Senhor está trazendo esse empecilho. O Senhor quer falar por meio disso. Ou então o Senhor quer falar por meio dessa coisa boa, por meio dessa vitória, essa surpresa grata que aconteceu. O que o Senhor quer com essa coisa boa? O que o Senhor quer com essa coisa ruim? Se somos carnais, irmãos, a gente vai vivendo. Somos carnais, acontece coisa boa, coisa ruim, tragédia, maravilhas, e a gente não associa com a provisão de Deus em nossa vida. Agora, um pensamento ótimo, excelente para você ter, é esse aqui. Deus está me confrontando. O que o Senhor quer comunicar com essa circunstância? Eu acho que eu não sou tão bom assim. Eu acho que eu não sou melhor que meus irmãos. Eu acho que eu não sou um pai tão bom quanto eu pensava. Porque a atitude do meu filho está me confrontando. Eu acho que eu não sou um marido, um super marido, como eu pensei que eu fosse. Estava olhando lá, o fulano, o ciclano, né? A gente é assim, a gente observa as dificuldades do outro e fala, mas coitado dele, né? Sabe nem viver. Eu sou bom. Aí a gente sofre e fala, peraí, Deus está me confrontando, Ele quer excluir o orgulho, Ele quer quebrantar. Deus está me confrontando. Nós cantamos um hino, isso é maravilhoso, porque eu estava há poucos minutos antes da reunião pensando na letra desse hino. E aí o irmão citou justamente esse. Deus é fiel, ajusta as aflições, que a nós melhor convém. Se nos corrige, as suas correções promovem o nosso bem. É por amor que nos castiga. Muito perto está, e a dor mitiga, ou seja, a dor ele suaviza. Deus é fiel, Deus é fiel. A passagem de Hebreus continua dizendo o seguinte, versículos 10 e 11. Os nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. E o que ele vai falar agora, eu sei que você tem experiência até por ser filho, né? Ele diz o seguinte, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, essa disciplina produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então a disciplina no momento, ela pode nos inspirar pânico. Problema no casamento, problema com os filhos, problema de saúde, problema financeiro, problema na igreja, problema mental, problema psicológico, depressão, né? Um emaranhado de coisas pode acontecer. E, gente, essas coisas não são dissociadas da vida espiritual. Ah, irmão, eu estou com depressão. Mas sabe o que é? Não tem nada a ver com a minha vida espiritual. Isso é só uma coisa. Não! Você pode não ter culpa, pode não ter procurado aquilo, mas o Senhor quer falar algo com aquilo para a sua vida espiritual. Olha, eu estou com sérios problemas dentro de casa. Irmão, o Senhor quer ajustar alguma engrenagem com isso. Receita de Deus para nós em tempos de disciplina, apóstolo Pedro nos dá. Portanto, 1 Pedro 5, 6 e 7. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Humilhem-se, coração molinho. Senhor, o Senhor tem trazido tanta vara, tanta dificuldade na minha vida. Irmão, se você não está entendendo a razão da dificuldade, humilha-se. Senhor, eu nem consigo entender, eu sou tão fraquinho que eu nem sei agir no meio dessa dificuldade. Eu nem sei o que fazer. Eu estou buscando orientação do Senhor, porque eu não estou entendendo, Senhor.
Eu não sei o que o Senhor quer de mim, parece um furacão. Muitas vezes, sabe o que o Senhor vai querer? Só isso mesmo. Só que você se demonstre como dependente. Só que você se demonstre como quebrantado, que não sabe como agir. Às vezes você está tão orgulhoso, tão autossuficiente, está tendo vitória nos estudos, vitória no trabalho, vitória na vida. As coisas estão indo bem e o Senhor quer te trazer uma dificuldade só para você entender que você precisa dele. Às vezes é só isso. Corações molinhos, que o Senhor encontre isso em nós. No próximo estudo nós vamos entender que o tempo da disciplina passou e como o Senhor começou a tratar de novo esse povo. Que o Senhor possa nos ajudar. Amém. Amém.